Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, de novo, né? Nós tivemos alguns problemas, saiu do ar. Nós sabemos que o inimigo pelejou, mas não conseguiu. A mensagem de Deus é sempre entregue. Amém? E que nessa noite você possa receber. Eu não sei que hora que você vai conseguir receber, mas que você receba. Deus tem tudo preparado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos clamar a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre nós. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Rejeitamos e repreendemos todo mal, tudo que não vem do Senhor, tudo que se levanta contra a tua verdade. E colocamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos ensinar, falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo, Salmo 55, verso 1. Eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia na mão, amém? Salmo 55, verso 1. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Verso 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tormenta. Amém? Nós vamos meditar hoje numa coisa muito importante com essa luta que nós estamos passando nesses dias. Eu não sei se é só comigo, mas às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus do céu, como que eu faço? O negócio tá tão feio, nem sei para onde que eu vou fugir. Ah, se eu pudesse fugir para onde, filha? No mundo inteiro. E eu vejo aqui esse Salmo de Davi, ele falando que ele quer fugir. Quem dera eu tivesse asas como da pomba. Não podia ser outra coisa, tem que ser a pomba, né? A pomba não voa muito alto nem muito rápido, mas ele queria ter asas, ele queria sair, ele queria fugir do problema. E hoje nós vamos aprender que a questão é que nós não adianta querer fugir do problema. Eu tenho que resolver o problema. E aqui eu vejo nesse salmo que ele fala assim no verso 7. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Quem que quer fugir de uma luta e ficar no deserto? Presta atenção. Então, às vezes isso acontece conosco quando a gente tem que enfrentar a luta e problema. Nós perdemos a noção. Como foi aqui? Fala que terrores de morte o cercavam, né? Vinha um horror que se apodera. E muitas vezes nós estamos vivendo isso nesses dias e também na nossa vida diária, com tantas coisas, não só hoje, mas hoje pior. E ele fala que ele fugiria para longe e ficaria no deserto. É para não encontrar ninguém, é para não ter perigo de nada. E hoje eu vejo que às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente procura fugir ao invés de resolver. Esse problema que nós estamos vivendo mundialmente não tem como a gente resolver. Só que outros problemas também que talvez a gente possa resolver, mas que vai nos desgastar, nós fugimos. E hoje nós precisamos pensar nisso. Sabe aqueles que têm costume de fugir, desaparecer, correr? Nós precisamos vencer isso, irmãos. E que Deus possa nos ensinar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar nessa noite. Porque quanto maior a resistência, maior a vitória. Amém? Eu creio nisso. E aqui, uma coisa que eu vejo muito séria é que a gente tem mania de querer fugir quando a gente se sente pressionado. Nós estamos sendo pressionados muito nesses dias. Amedrontado. Olha o medo que tem tomado conta, o pavor. A gente às vezes não está com muito medo até que chegue perto de nós. Nós estamos perdendo a esperança de que as coisas melhorem. E tudo isso tem nos deixado, às vezes, covardes para enfrentar algumas coisas, tem nos deixado incapacitados para vencer algumas coisas. E que nessa noite nós possamos vencer em Deus.
pelo poder da sua palavra. Amém? E eu quero definir com você, achei muito interessante, a palavra fugir no dicionário. Eu sempre procuro lá, né? Pra gente não ter dúvida. Fugir é desviar-se precipitadamente de alguma coisa. Pensa comigo, como Davi fala aqui nesse salmo. Ai, se eu tivesse asas, eu, como uma pomba, voaria e acharia pouso. Será que acharia? Se a coisa está tão feia? E fugir é desviar-se precipitadamente. Porque quem está fugindo de alguma coisa, ele não tem tempo para parar para pensar. É inconsequente muitas vezes. E depois uma outra definição da palavra fugir é abandonar, distanciar. E quantas vezes nós temos fugido, tentado fugir dos problemas e estamos acabando fugindo de Deus? É muito sério isso. Nós precisamos pensar que nada que eu faço precipitadamente dá certo. A Bíblia fala que peca quem precipita. E fugir, eu fico pensando, eu falo, Deus é maravilhoso. Fugir é desviar-se precipitadamente de alguma coisa. Então nós precisamos aprender. O que nós ganhamos quando nós fugimos? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou fugir desse problema, da pandemia, eu vou fugir do outro, vou fugir do outro. O que eu ganho com isso? Qual é a motivação que eu tenho para querer fugir de alguma coisa? Vamos enumerar algumas coisas aqui. Primeira coisa, um alívio ilusório da dor. Se isso está me causando dor, está me causando um desconforto, é um alívio que eu tenho, assim, na hora, mas é ilusório. Uma outra coisa, um alívio ilusório dos sentimentos que nos fazem mal. Às vezes eu estou vivendo alguma coisa e o sentimento está me fazendo mal, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou com tristeza, estou com angústia, estou com raiva. E é um alívio ilusório. Outra coisa, quando nós fugimos, nós podemos achar que estamos ganhando. Nos livramos de um esforço maior. Porque resolver um problema dá mais trabalho do que fugir. Mas é momentâneo, porque depois se eu fugir, o problema vai ficar muito mais complicado e eu vou ter que empreender mais esforço para vencê-lo. Tá vendo? Pensa junto comigo. Você é uma pessoa inteligente. E outra coisa, querendo ou não, nós vamos ter que enfrentar a dor. Então, não adianta. Às vezes, nós pensamos assim, tô fugindo disso, tô fugindo daquilo. Ai, deixa para amanhã resolver isso. Ai, depois da manhã eu resolvo aquilo. E nós pensamos que estamos ganhando. Mas quando nós fugimos, nós só perdemos. O problema aumenta, as coisas se agravam. Fica feio. Eu costumo dizer isso, eu falo, não, tá feio. E nós precisamos pensar nisso. Algumas histórias de fuga da Bíblia nos ensinam. E nós precisamos ler a Bíblia no sentido de, como direção de Deus, realmente a palavra inspirada, mas também para aprender com aqueles que erraram. Igual na nossa vida. Eu tenho que aprender com aquele que errou. Aquele errou, falar assim, olha, aquele ali errou. Não para eu apontar o dedo, para eu falar mal dele, e nem para eu copiar o que ele fez. Se ele errou, eu tenho que aprender para não fazer igual. E aqui tem algumas histórias na Bíblia, eu vou citar algumas rapidamente para você. Adão. Por que Adão escondeu de Deus? Ô Adão, onde você tá? Porque ele fez coisa bonita? Porque ele estava fazendo tudo certinho? Cumprindo o papel dele de sacerdote no lar? Como muitos hoje não fazem? Adão fugiu. Fugiu de Deus. Ele reconheceu que ele tinha errado, mas ele já tinha feito. Eu vejo também na história de Jonas, eu gosto muito de ver isso. Eu penso em Jonas como muitos de nós hoje. Jonas fugiu. Deus mandou ele para cá e ele foi para lá. Mas por quê? Primeiro orgulho, porque ele não queria. Era um povo que ele não gostava. Era um povo perigoso, ele ficou com medo. Tudo quanto é coisa. Gente, mas era um homem de Deus. E tinha todas essas falhas de caráter que ele tinha que vencer? Tinha, como nós. E Jonas fugiu. Resolveu? Não, Deus buscou. Então é muito sério.
É muito sério. Às vezes nós fugimos por orgulho, às vezes por medo, às vezes por, sei lá, incapacidade, acho que eu não vou dar conta. Mas não adianta, não vai resolver. Outro que fugiu, Jacó. Jacó fez tudo aquele serviço mal feito, conseguiu convencer o irmão Esaú a fazer uma coisa totalmente errada. O irmão se vendeu realmente, foi fraco, mas depois ele ficou morrendo de medo dele. Porque depois eu acho que veio a lucidez na hora que ele encheu a barriga e ele fugiu. E ele ficou com muito medo de voltar. Por quê? Porque ele fez a coisa certa? Porque ele fez a coisa errada. Porque ele roubou, usurpou uma coisa que não era dele. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos como Jacó? Erramos, tiramos às vezes a alegria do outro, a paz ou algo que é material dele, e depois ficamos com medo e fugimos, ao invés de consertar. É tão mais bonito consertar. E um outro aqui, Elias. Só que Elias não fez nada errado. Ele enfrentou os capeta mesmo. Só que depois ele fugiu porque ele ficou cansado, esgotado, deprimido e com medo. Então o que eu vejo com essas fugas dos homens da Bíblia? Nós precisamos aprender com isso. Para que a gente não faça igual. E como que a gente faz isso hoje, pastora? Porque eles fugiram de coisas que não são a minha realidade. Como que hoje, alguns tipos de fuga, né? Nos dias de hoje que nós fazemos. Nós fugimos com mentira. Como tá na moda mentir? Eu quero te avisar, se você é homem ou mulher de Deus e quer ir pro céu, mente não, filho. Porque o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho do diabo. E não vai pro céu quem é filho do diabo. É uma mentira, é uma mania de fugir da realidade mentindo. Eu penso assim, mas eu falo para você que eu penso de outro jeito para eu ser aceito. Ah, eu fiz assim, mas eu falo para você que eu fiz diferente para que você não me incomode. Ah, eu penso desse jeito, mas eu falo assim para que eu tenha paz, para que não dê briga, porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança. Mentira, é uma maneira terrível de fugir de obrigações, de compromissos, da realidade. Outra coisa, a ausência. Sabia que é uma maneira de fugir? Às vezes a pessoa está de corpo presente, mas ela está ausente. Ou às vezes ela tem um compromisso com aquilo, mas ela se ausenta, ela não vai, ela não cumpre, ela não executa o que precisa ser executado. Olha que coisa triste, uma maneira de fugir. Outra maneira de fugir é a omissão. Ah, eu olho, nossa, aquilo está errado, eu posso ajudar, ou eu posso alertar, mas é melhor ficar quieto. Eu vou omitir, deixa eles resolverem. Por quê? Porque eu quero fugir, porque pode me dar trabalho, porque eu vou me expor. É mais fácil, mais cômodo. Uma outra maneira de fugir hoje é o adultério. Pessoas que estão com o seu casamento destruído por causa disso. Porque é mais fácil eu procurar o que me agrada, o que agrada a minha carne, do que resolver o meu problema dentro da minha casa, com a mulher ou com o marido que eu escolhi. Que ninguém escolheu para mim, não. Eu escolhi. Quantas pessoas têm fugido do compromisso, da aliança que fez, por causa de um momento de prazer que acha que é a coisa mais linda, que vai te levar para o inferno e vai te destruir, que no começo é doce, mas depois se torna amargo. É uma maneira de fugir. Outra maneira de fugir. Ai, mudar de emprego. Meu patrão me cobrou. Ai, tem que fazer isso. Ai, tá puxado. Vou para outro lugar. Quem não consegue se submeter a um, não vai submeter a ninguém. Tanto no serviço, como na escola, como em casa, como na igreja. Você pode ir para onde você for. E nós precisamos aprender. Uma outra maneira que as pessoas têm fugido, que tem sido maneira de fuga nesses últimos dias,
São as variações de comportamento. Hoje tem um nome chique para isso. Ele é bipolar. Tem uns que eu acho que tem algum probleminha mesmo. Não tô falando que não exista. Mas tem uns que são bipolar de falta de vergonha na cara. Hoje eu tô bem, amanhã eu tô ruim. Hoje eu tô bem, hoje eu sou seu amigo, amanhã eu não sou. Hoje eu olho na sua cara, amanhã eu não olho. Hoje eu tô disposto a fazer, amanhã eu não estou. Sabe o que é isso? Variação de comportamento, fuga. Porque é mais fácil eu fechar a cara para ninguém me pedir nada, para ninguém me enfrentar, para ninguém me ensinar, porque daí pronto, uma barreira. Outra coisa, ignorar algumas situações é uma maneira de fugir. Talvez nós estamos enfrentando uma doença, como nós estamos agora, uma pandemia. Talvez eu tenha que enfrentar uma falha de caráter que eu preciso vencer e eu prefiro fugir. Eu acostumei mentir, eu acostumei enganar, eu acostumei fazer de qualquer jeito. Então são maneiras de fugir. E nós às vezes fugimos também da obrigação de educar os nossos filhos. Porque nós achamos que é mais fácil agradá-los, dar as coisas materiais, fazer festinha, comemorar isso, comemorar aquilo, dar presente, do que ensiná-los e discipliná-los no caminho do Senhor. Depois, quando vem o fruto. Hoje eu li uma frase muito interessante de Spurgeon, que ele falou assim, mais ou menos assim, não lembro direitinho, que aquele que não como é que é? Não é disciplina, ele usou outra palavra. Aquele que não corrige, que não pune o seu filho, ele vai ser punido por ele, envergonhado por ele, alguma coisa assim. Não usei a palavra certa, mas é isso. E eu quero falar para você, pai, mãe, não fuja da responsabilidade, não ponha a culpa nos outros, não defenda o seu filho quando ele está errado, se posicione na palavra, firma o seu passo para que seu filho fique no caminho do Senhor. Quantos pais têm fugido dessa responsabilidade, passando isso para outros da família, ou passando isso para a igreja, para a escola? É uma maneira de fuga muito triste, que tem levado muitos para o inferno. Maquiar problemas também é uma maneira de fugir. Eu tenho um problema, mas deixa quieto, tô cansado. Não, esse problema, você tem esse problema? Não, já tá tudo certo. E não está. E um monte de coisa. Temos várias maneiras que nós podemos fugir, mas que não convém. A questão de também perdoar. Às vezes nós fazemos de conta que já perdoamos para não ter que enfrentar, não ter que pedir perdão, não ter que falar assim, olha, você me perdoa, eu te perdoo. Porque nós não queremos expor a nossa nudez, nós somos pessoas às vezes que achamos que somos melhores. E é uma maneira de fugir. Esconder do assunto, não chegar no assunto. Como nós estamos vivendo isso nesses dias, irmãos? Como é triste! Como é triste a palavra sendo pregada e a pessoa não conseguir aplicar. É triste, ela foge. Uma outra maneira de fugir também é o nosso jeitinho brasileiro, de dar jeito em tudo, jeitinho do inferno. Tem gente que fala, eu tenho um jeitinho brasileiro, jeitinho do inferno, que vai te levar pro inferno. Jeitinho que é do capeta, porque é jeitinho errado, desonesto, que não é correto. E quantas coisas mais nós precisamos enfrentar. O melhor não é fugir. Eu quero te dar uma notícia essa noite. O melhor não é fugir. Enfrenta o problema. Olha para a cara dele. Enfrenta em Deus. Eu não dou conta. Você não dá, ótimo que você não dá conta. Deus dá conta de tudo. Deus é Deus. Ele não é Senhor da sua vida? Se não for ainda, corre, que é a melhor vantagem que você tem. Tem um Senhor tão maravilhoso. E eu quero ler com você o Salmo 37, 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? O primeiro motivo que eu vejo que nós podemos enfrentar os problemas ao invés de fugir é que existe um Deus que cuida de nós. Amém? Um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é bom. E se aquele que é servo dele, que é correto, se ele cair, ele não vai ficar caído. Aqui fala que ele levanta, que não vai ficar prostrado. Amém? Toma posse dessa palavra. Não precisa fugir, enfrenta em Deus, com o poder de Deus. Seja justo, seja correto. E um outro versículo também muito interessante, Mateus 28:19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o finalzinho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Deus está conosco em todo o tempo. Amém? Por isso você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter orgulho. Ele está com você, não fuja do problema. Enfrenta em Deus, em oração, em submissão. O Senhor está conosco. Amém? Mais um. 1 João 4,4 diz assim: Filhinhos, ó, que delícia ouvir isso. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é o Senhor, é o nosso Pai, é o nosso Deus, aquele que está em nós, do que o inimigo que está no mundo. Por isso nós podemos enfrentar os problemas junto com Deus, na presença de Deus, sim, porque Ele cuida de nós. Ele é Deus que cuida, que não nos deixa caídos. Ele é Deus que está conosco em todo o tempo até a consumação dos séculos. E Ele é maior do que todas as coisas que possam se levantar contra nós. Amém, irmão? Mesmo que seja grande, você acha que não tem jeito isso. Deus dá jeito. Para Deus tudo tem jeito. Eu tenho jeito. Amém. Você tem jeito. Então, às vezes nós pensamos: como que eu vou fazer? O segredo está na maneira que eu enfrento a batalha. Muitas vezes nós temos algumas batalhas internas, algumas batalhas também na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa saúde, em todas as áreas. E nós temos essa batalha e cultivamos essa batalha do nosso lado, esse problema do nosso lado, e fugimos às vezes, ou então assim, deixamos ele cobertinho, escondidinho ali, e não resolvemos. Deus nos dá instrução, Deus nos dá estratégias. E eu vejo um exemplo muito interessante de Gideão, só com 300 homens ele foi e venceu, porque Deus era com ele, amém? Seja quantos forem que se levantem contra você, não vai querer asa de pomba para você voar para o deserto, é bobagem, filho. É melhor enfrentar. E aí eu vejo que a maneira como nós enfrentamos o problema, muitas vezes, é o tamanho que ele fica. Tem gente que às vezes acha que o problema é um bicho-papão que eu tenho que correr dele. Não, quando eu estou com Cristo, quando eu estou em Deus, eu não preciso voar para o deserto, para um lugar ruim, quente, de dia quente, de noite gelado, lugar que não tem nada, que não tem água, que não tem comida. Não precisa. Enfrenta. Para de fugir. Para de fugir. Nós devemos enfrentar nós mesmos, porque a nossa limitação nós colocamos. Nós devemos enfrentar as situações que aparecem à nossa frente. Nós devemos enfrentar as situações de uma maneira não desesperado, igual fala aqui, né? A questão de fugir, que fugir como é que é mesmo? Desviar-se precipitadamente, não precisa. Enfrenta com Deus ao seu lado, buscando a Deus, na direção de Deus, porque aí você não vai fazer nada precipitado. E outra coisa que nós precisamos enfrentar e não fugir é oposição.
Eu quero te dizer que quando você começar a agradar todo mundo, você tem que abrir o olho, porque nós que somos de Cristo, nós não somos desse mundo. E o mundo nos odeia. É muito sério isso. Porque às vezes nós pensamos, eu quero agradar esse, então eu faço de conta que eu acredito nisso. Eu quero agradar o outro, eu faço de conta que eu acredito. E vai fugindo, é uma fuga. Pare de fugir. Assuma sua fé. Toda oposição, tudo que se levanta contra você, você pode se colocar de uma maneira firme, como Deus manda na sua palavra, que Ele vai te honrar. Ele vai te dar vitória. E nós precisamos aprender a enfrentar também os demônios que se levantam contra nós. Eles não se levantam contra Deus, eles se levantam contra nós. Não é questão de falar assim, ele é tão poderoso quanto Deus. Não, Deus é soberano e já o venceu. Agora quem tem que vencer somos nós, é em Deus, no nome do Senhor. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa. O diabo quer que você fuja. A Bíblia fala em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Só que primeiro eu me sujeito a Deus. E depois quem tem que fugir é o diabo. Não sou eu. Aqui fala, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aprenda isso. Que a sua vida seja uma vida do valente do Senhor. É tão bonito, gente corajosa. É tão lindo isso, e é isso que Deus nos dá. O diabo que tem que fugir. Olha que coisa maravilhosa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas quando eu estou submisso a Deus, a potente mão de Deus. Porque se você começar a resistir no seu nome, você está lascado, filho. E eu vejo uma outra coisa que Deus diz para nós, que é muito importante. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, ou de medo, algumas traduções falam, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Ele tem nos dado, e Ele diz, e Ele cumpre. Ele tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. A moderação faz que a gente não faça coisa errada, coisa precipitada. O equilíbrio que Deus dá. Ele dá poder e Ele nos enche de amor, porque senão nós saímos matando, né? Se deixar a carnona velha mandar, você derruba uns 3. Então, querido, que essa palavra possa nos ensinar. O que você vai fazer agora para enfrentar o seu problema? Busque de Deus uma estratégia, não fuja. Clame ao Senhor e peça, Senhor, me dá uma estratégia, eu preciso. Me acode. Só que não foge, não. Não foge, não. Aqui é muito interessante, no Salmo 11, verso 1, fala assim, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Para que eu vou fugir? Os nossos sentimentos, às vezes, nos dizem isso, a nossa alma. Mas eu quero te dizer, não é para fugir. O diabo que tem que fugir. Nós precisamos enfrentar as coisas e caminhar. Eu vejo com Jonas, ele fugiu de um chamado, de uma missão importantíssima para o povo não ser destruído. E nós, às vezes, fugimos de uma missão tão importante. Fugimos de Deus, fugimos das pessoas, fugimos da verdade, fugimos dos problemas e não resolvemos. Então, que nessa noite você possa repensar as suas posturas. Põe na tua cabecinha santa. Quem tem que fugir ao diabo não é você, mas primeiro eu me submeto a Deus. Depois eu resisto ao diabo. Aí ele foge. Não é deitado na sua cama morrendo que você vai resistir assim. Não é resistir, filho.
Submete a Deus, ora, consagra. Aí depois disso, você vai para a batalha. Vai para cima. Vai para cima. Porque aí você não vai na carne. Aí você não vai precipitadamente. Você não vai sem moderação. Aí você enfrenta o problema com a graça de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa encher o seu coração de coragem, de desejo de buscá-lo, para que você resolva tudo com a graça dele, com a direção dele. Não fuja, é feio. Vamos vencer essa questão de ser fujão. Pare de fugir. Resolva as coisas. Enfrente as coisas. Faça o que você tem que fazer. Se Deus te deu uma missão, não faz igual a Jonas, não. É perigoso você morrer. Ele não chegou a morrer, não. É quase que ele matou uns que estavam lá perto dele. Porque às vezes, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta são prejudicadas pela nossa falta de postura. As pessoas que estão à nossa volta são prejudicadas porque vem o estilhaço do negócio, da minha falta de postura, de coragem, de integridade, de equilíbrio. Então que nessa noite você possa ser liberto de tudo aquilo que te faz fugir ao invés de resolver. Que te faz fugir ao invés de enfrentar. E que Deus possa te dar muita coragem, com sabedoria, para que você possa enfrentar tudo e sair de tudo vitorioso, não precisar voar, porque você não tem asa, filho. Quero te avisar só uma coisa, você não tem asa. Para que você não precise voar, fugir, e depois no final, as pessoas olhem para você e digam, eu quero servir esse Deus que ele serve. Porque ele enfrentou um problema tão grande e ele foi íntegro, ele foi corajoso, ele foi sensato, ele foi sábio. Que sejamos instrumentos do Senhor na nossa postura, na nossa conduta, para levar outros para o céu e não para o inferno. Amém? Que Deus possa te visitar, que o Espírito Santo possa tocar em você nessa noite e que o poder de Deus te envolva. E eu quero orar com você e orar também pelos pedidos de oração. Fiquei muito feliz hoje que a gente estava orando pelo Alexandre, né, bem? Washington Alexandre. E hoje ele estava entubado, estava quase morrendo, e hoje ele estava lá já sem tirar os tubos lá, as coisas, tudo, e já está se recuperando e vai se recuperar. Como muitos, eu creio, nossa, até chorei na hora que me mandaram, porque a gente fica muito feliz, porque Deus é fiel. Amém? Então vamos orar? Senhor, eu quero clamar a tua bênção sobre a vida de cada um que está nos ouvindo. Mesmo com todo esse impedimento que o inimigo tentou lançar, eu sei que o Senhor é Deus que nos dá vitória. E eu quero clamar que cada casa seja visitada, cada família seja visitada, e que as pessoas não venham fugir mais das coisas, mas enfrentar no Senhor. Quero clamar também, Senhor, pela saúde do Hamilton, da Rosimeire, da Michele, do Leandro, da Daniela, da Yasmin, do Carlos Garcia, da Regina. É Seba, né? Seba, Enicele, Eurípides, a Dona Ivone, o Diego e a Carol, a Dona Flora, a Dona Lourdes, a Alice e o Washington, que está se recuperando. Eu tenho certeza que logo ele estará bem. É esse, né, bem? A Dona Iracema e a Eliana. Quero clamar pelo Alisson e pela Giovana. Também, Senhor, pela libertação do Samuel, Gabriel, Ana Lúcia e Débora, pelo Denner, pela Karina, pela Viviane, pela Gina, pela Ana Luísa e também pelo Mauri Gabriel. Senhor, alcança todos esses. Pelo poder do teu nome, nós queremos clamar. Alcança com cura, com libertação, com proteção e restauração. E que cada um possa ser visitado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, porque cremos na vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volva para ti a sua face bendita. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa te dar coragem. Tão bonito isso, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então não retroceda, não fuja, mas enfrente em Deus com sabedoria e discernimento. Amém? Beijo, tô morrendo de saudade.